Oi, tudo bem? How are you? Eu sou Felipe Malafaia, sou seu professor de inglês e hoje nós vamos falar sobre o passado simples dos verbos irregulares. Nós já falamos sobre o passado simples de verbos regulares, em que nós vimos, inclusive, como se forma esse passado simples, esse simple past, e é o verbo mais ed. É muito simples, você simplesmente acrescenta ed ao verbo e pronto, você tem aí a formação do verbo no verbo regular no passado simples. Mas nesta aula nós vamos ver o simple past dos verbos irregulares. E aí é importante lembrar que esses verbos irregulares, o passado deles não termina em ed. Cada verbo irregular tem a sua forma própria de simple past. Então aqui nós temos uma frase: They pay attention to the classes every day. Mas aqui é no presente. Então vamos ver no passado. They paid attention. Então, to the classes yesterday. Então, eles prestaram atenção às aulas ontem. Então, pay é o verbo irregular, cujo passado é paid. Então, nós temos aí uma, uma demonstração do que é o verbo irregular no simple past. Então, sempre que é necessário você usar os verbos irregulares no passado em frases afirmativas, é importante observar que você vai ter que usar a forma dele do simple past. Aqui, ó, she drinks orange juice every morning. Bom, essa frase está no presente. Mas veja como ela fica no passado. She drank orange juice, mas não every morning, yesterday. Ela bebeu o suco de laranja ontem. Então, drinks, que é a forma de verbo no simple present, conjugado na terceira pessoa do singular, por isso o verbo tem um S. No passado não existe essa diferenciação de terceira pessoa do singular, de primeira pessoa, de segunda pessoa do plural, etc. Então você tem a forma de passado, porque esse é um verbo irregular. Eles têm a mesma forma para todas as pessoas. Então, drink vira drank. Drinks também vira drank, não tem diferença. Então, she drank. Drank, então, é o passado de drink. Veja, we make delicious cakes. We made a delicious cake. Nós fizemos um bolo delicioso. Então, aí você tem a forma de passado de make é made. Esses são alguns verbos irregulares mais usados. Come, passado came. Eat, ate. Give, gave. Go, went. Know, knew. See, saw. Tell, told. Write, wrote. Então vamos ver como é que a gente vai completar essas frases com esses verbos aqui. Você pode pesquisar lista de verbos irregulares, inclusive eu vou colocar uma lista para você baixar no link na descrição desse vídeo. Veja, she an apple and two plums. She ate an apple and two plums. Agora vamos ver como é que fica na forma interrogativa. Did she eat an apple and two plums? Observe que o verbo era ate e ele voltou a ser it, ou seja, o verbo retorna à forma de infinitivo quando você utiliza a forma interrogativa ou a negativa também. E observem também a presença de did aqui no nosso, na nossa frase, né? Tem que ter o did antes do sujeito. Então, o did vem antes do sujeito e aí você transforma o verbo em forma de infinitivo. I to the beach last Sunday. Eu fui à praia domingo passado. I went to the beach last Sunday. Então, aí na forma interrogativa, olha lá. Did you go to the beach last Sunday? Você foi, olha o did de novo aqui, e o go, o verbo volta a ser go. O verbo volta à sua forma de infinitivo. Victoria me contou mentiras demais. Então, aqui vai ser o verbo tell no passado, que é told. Então, nós estamos usando a forma afirmativa. Beleza, o verbo tem essa modificação. Tá tranquilo, super tranquilo. E aí, a gente vai ver como é que fica na forma interrogativa. Já sabemos que na interrogativa e na negativa, o verbo não mantém a sua forma de passado. Ele volta para o infinitivo. Então, vejam. Did Victoria tell me too many lies? Olha o uso de did aqui.
E veja também o tell, né, o verbo voltando a ser a sua forma de infinitivo. Muito simples. Did, antes do sujeito, e o verbo retornando à sua forma base. Aqui nós já vimos anteriormente. Então, Kevin gave me a nice Christmas present. E na forma negativa, olha como fica. Kevin didn't give me a nice Christmas present. O uso de didn't e o verbo retornando à sua forma de infinitivo. Give. They, eles sabiam que seria um ótimo filme. They, o verbo vai ser knew. Lembrando, frase afirmativa. Então, ó, forma de verbo irregular. Forma de passado simples do verbo irregular. E na forma negativa, a frase fica They didn't know it would be a great movie. Eles não sabiam que seria um ótimo filme, um grande filme. They didn't. O uso de didn't, mais o verbo voltando à forma dele de infinitivo. Susan, aqui tem um errinho meu, peço desculpas aqui, não é essa a tradução da frase, é Susan escreveu um livro incrível. Então, Susan wrote an amazing book. Susan didn't write an amazing book. Então, muito simples aqui, o uso de didn't e depois o verbo retornando à forma dele de infinitivo. Então, aquilo que eu já tinha falado antes, o verbo volta ao infinitivo, base form, nas formas interrogativa e negativa. Só se usa o auxiliar did nas formas negativa e interrogativa. They fought in Las Vegas last Saturday. Eles lutaram em Las Vegas sábado passado. They didn't fight in Las Vegas last Saturday. They didn't fight. Então, didn't e o verbo fought voltando a ser fight. Então, é isso. E na interrogativa tem isso aqui. Did they fight in Las Vegas last Saturday? Olha, novamente, o did antes do sujeito. Na interrogativa, o did vem antes do sujeito. E o verbo did deixou de ser fought e voltou a ser fight. Very well, very well. Espero que tenham gostado. E é isso aí. Assine o canal. E nos vemos nas próximas aulas, falando um pouquinho mais sobre outros assuntos também importantes da língua inglesa.